Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marlon, professor de língua portuguesa. Estou acompanhado hoje da nossa queridíssima intérprete Williane. E o tema da nossa aula de hoje é os gêneros textuais do campo jornalístico. Vamos lá? Bem, para começar o nosso encontro, eu tenho aqui uma imagem e umas perguntas para te fazer. Nessa imagem, nós notamos que há duas pessoas lendo um jornal, cada uma. E a pergunta que eu tenho para te fazer é: você também, assim como essas pessoas, costuma ler jornal? Na sua opinião, qual é a função do jornal? É uma função apenas ou há mais de uma função? E quais são os meios que podem ser utilizados para alguém ler um jornal? Apenas o meio impresso, como na imagem? Ou nós podemos ler na internet, através do computador ou celular, por exemplo? Pois bem, se nas questões anteriores que eu acabei de fazer a você, e dentre as respostas dadas, você considerou que o jornal tem a função de informar, saiba que você acertou. Os textos jornalísticos são aqueles que aproximam o leitor, ou o ouvinte, ou o espectador do jornal ou de algum meio de comunicação com o objetivo de comunicar, informar, prestar algum serviço ao seu interlocutor. Pense comigo, à noite em casa, é provável que você assista ao telejornal, onde o jornalista que está na bancada apresenta notícias e reportagens que aconteceram ao longo do dia ou da semana. Há também esse jornal impresso, como nós vimos na imagem, ou também no telefone. Você pode acessar um jornal ou uma notícia que compõe um jornal, por exemplo. É por isso que os gêneros jornalísticos, eles podem ser produzidos de diversas formas, seja de maneira escrita, oral ou multimodal. Na nossa aula aqui de hoje, vamos estudar 3 gêneros jornalísticos muito comuns e reproduzidos tanto na forma escrita quanto na forma oral. São eles a notícia, a reportagem e a entrevista. Vamos então agora ler uma notícia e estudar um pouquinho a respeito das características desse gênero. Games têm ações contra a Covid-19. Jogos entram na onda da prevenção contra o novo coronavírus. Diversos jogos entraram na onda da prevenção contra a Covid e passaram a realizar ações para incentivar medidas de proteção e o isolamento social entre os jogadores. Confira alguns exemplos. Pandemia em Azeroth. Em abril, um servidor de World of Warcraft realizou um evento Pandemia em Azeroth. Os administradores inseriram um vírus contagioso no game e 7.000 jogadores foram infectados em 24 horas. Tudo de mentirinha, claro. Só conseguia se proteger quem coletava sabão para lavar as mãos do seu personagem. Assim, os jogadores aprenderam como o vírus pode se espalhar rapidamente e como se proteger dele. Fortnite. Durante a quarentena, cantores e bandas precisaram parar de fazer shows. Por isso, o jogo online Fortnite teve a ideia de criar um sistema de apresentações digitais na arena do game. Dentro do horário marcado, a partida de todos que estão online é pausada e um cantor se apresenta. O artista pode soltar poderes e até voar enquanto canta. O primeiro show digital teve 12 milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo. PKXD. Jogo para celular em que é possível criar um avatar, navegar por cidades virtuais e até criar bichinhos de estimação virtuais. Além das personalizações tradicionais, como troca de roupas e aparência dos personagens,
Agora, os jogadores têm a opção de colocar máscaras ou lençol, iguais aos que estamos usando para nos proteger da Covid-19. Fonte Jornal Joga. Bem, olha que notícia mais bacana relacionada ao mundo dos games, não é verdade? Eu pergunto a vocês, sobre o que essa notícia está falando? Sobre qual assunto? Claramente a gente consegue identificar que são sobre games. Já vemos isso no título, em destaque. Games têm ações contra a Covid-19. Esse texto que você acabou de ler comigo é uma notícia. Por quê? Porque ele tem o objetivo de informar ao leitor um fato ocorrido recentemente, sem manifestar opinião alguma de quem o produz. Ou seja, o compromisso do texto, a notícia, é simplesmente informar os fatos ao seu leitor. Vamos a algumas características, então, desse gênero. É um texto informativo, como eu acabei de dizer. Ele pode narrar e ou descrever os fatos. Geralmente é um texto curto, mais objetivo. Utiliza uma linguagem formal, clara, objetiva, porque é um texto escrito para todos os públicos, desde a criança até o idoso. É um texto impessoal, ou seja, ele é escrito na terceira pessoa, não há o ponto de vista, a opinião de quem o escreve, e ele relata fatos reais, atuais, cotidianos. Então, tem uma perguntinha a fazer para você. Nessa notícia lida, qual fato cotidiano é relatado? Onde você vai identificar isso? Simples. Aí no primeiro parágrafo. Diversos jogos entraram na onda da prevenção contra a Covid e passaram a realizar ações para incentivar medidas de proteção e o isolamento social entre os jogadores. Esse aqui é o fato cotidiano relatado na notícia. Então, logo nesse primeiro parágrafo, nós temos algumas informações muito importantes e objetivas atreladas ao fato noticiado escritas, como o que aconteceu, com quem e como aconteceu esse fato, e quando e onde. Nós chamamos esse primeiro parágrafo de lead. Olha esse nome, lead. Bem, professor, mas e o restante do texto? Agora a gente chega lá. Vamos então esmiuçar esse primeiro parágrafo e observar essas informações que estão nele. Vejam só, o que aconteceu? Aconteceram os jogos, entraram na onda da prevenção contra a Covid-19. Esse é o fato, é o acontecimento. E com quem aconteceu isso? Com os jogadores desses games. Como aconteceu esse fato? Ele se deu por meio de ações que incentivavam medidas de proteção e isolamento social. Onde e quando aconteceu esse fato? Bem, no finalzinho do parágrafo, o texto diz, confira alguns exemplos. Então, eles vão apontar a partir de então onde estarão esses exemplos no decorrer do texto. Há alguns textos, algumas notícias que já apresentam de maneira bem objetiva ainda no primeiro parágrafo. Tá, então quais são as outras partes que compõem a notícia? Porque ela não é feita apenas de lead, não é verdade? Então vamos checar essas partes. A notícia ela é composta por a manchete ou o título principal, que vem em destaque, né, em tamanho maior e também em negrito. Há o subtítulo, que é também chamado de título auxiliar. Atenção, o subtítulo ele não é obrigatório, nem toda notícia vai ter um subtítulo, ok? Temos o lead e, por fim, o corpo do texto. Vamos observar todos esses elementos na notícia que acabamos de ler agora. Olhem aqui. Em destaque, o título, a manchete,
games têm ações contra a Covid-19. E nesse caso aqui, essa notícia apresenta um subtítulo, logo abaixo. Observem que o primeiro parágrafo, como nós já vimos, traz o lead e todo o restante do texto vai detalhar o que foi explicado no lead. É o corpo do texto. Você observou que o lead apresenta as informações principais da notícia e o corpo do texto vai detalhando as informações, só que sem expressar a opinião de quem está noticiando o fato. Está aqui uma das principais diferenças entre a notícia e a reportagem. Eu vou te convidar, inclusive, agora a estudar um pouquinho comigo esse gênero, reportagem. Bem, a reportagem, ela parte da notícia. Vamos pensar em um exemplo, uma situação. Acabamos de ler uma notícia sobre os games. Algum jornalista leu essa notícia sobre os games e resolveu pesquisar mais, se aprofundar mais nesse assunto, para então escrever uma reportagem ou produzir uma reportagem televisiva. Ou seja, a notícia ela pode motivar, sim, a produção de uma reportagem. Além de informar, a reportagem tem a função de opinar, de formar também a opinião de quem lê ou assiste aquela reportagem. Portanto, ela tem um caráter expositivo, isso é, um caráter explicativo, e informa também o seu interlocutor. Por quê? Porque ela expõe informações sobre um tema, visando informar esse seu interlocutor. E, além disso, expõe a sua opinião, que é fruto das pesquisas que fez sobre o tema daquela reportagem. Então, aqui sim, na reportagem, há a apresentação de um ponto de vista diferente da notícia. Vamos ler agora um trecho de uma reportagem que foi retirada lá do jornal Joca, da data de 8 de junho de 2020. Olha o título aí abaixo. Após a morte de George Floyd, os Estados Unidos têm onda de manifestações antirracistas. É um texto de Helena Rinaldi. Desde 26 de maio, uma série de protestos contra o racismo está acontecendo nos Estados Unidos. As manifestações foram motivadas pela morte de George Floyd, um homem negro e desarmado, acusado de usar uma nota falsa em um supermercado no dia 25, na cidade de Minneapolis, onde morava. Outros países também aderiram aos protestos antirracistas. É o caso do Brasil, do Canadá, da Inglaterra e da Alemanha, por exemplo. O que é racismo? De acordo com o portal GLAAD, do GLAAD Instituto da Mulher Negra, racismo é um conjunto de práticas de determinada raça ou etnia que, estando em situação de favorecimento social, coloca outras raças em situação desfavorável. Bem, então vamos refletir um pouquinho sobre esse texto. Esse texto partiu de um fato noticiado, que foi o atentado contra a vida do George Floyd. Mas a partir dele, quem produziu o texto, a Helena Rinaldi, fez uma busca, uma pesquisa. Fez um levantamento de outros lugares no mundo que faziam protestos e também nos trouxe o conceito de racismo. Então, ela não está simplesmente informando, mas, de certa forma, ela colabora para formar a opinião do leitor. Qual é o assunto principal dessa reportagem, então? E esse texto, ele aborda que aspecto desse assunto? Pois bem, o assunto, como nós já vimos, é a morte de George Floyd, e esse texto acaba falando sobre como essa morte desencadeou uma série de protestos em outros locais, inclusive aqui no nosso país. Você observou, então,
que no texto, além de retomar o fato noticiado, quem o produziu fez uma pesquisa sobre esses países que aderiram aos protestos. Tudo isso, gente, foi feito para explicar, informar e, por fim, opinar sobre o assunto. Vamos pensar agora e comparar. Enquanto a notícia apenas informa um fato ocorrido de maneira impessoal, a reportagem ela faz um estudo sobre o fato, apresenta exemplos e expõe um ponto de vista que tem o objetivo de formar a opinião. E por fim, eu vou te convidar a conhecer um outro gênero que é a entrevista. Há vários tipos de entrevistas. Elas se diferenciam uma das outras graças à função de cada uma. Por exemplo, a entrevista de emprego ela tem uma função e um objetivo que é diferente de uma entrevista jornalística. A entrevista ela pode ser o todo de um texto ou um programa de entrevistas, por exemplo, o programa da Maísa, Lady Night com a Tata Werneck, mas também pode ser a parte de outros textos jornalísticos, como uma notícia ou uma reportagem. Por exemplo, pense comigo. Você está lendo a notícia sobre um evento que acontece na cidade. E ali naquela notícia há alguém dando uma entrevista sobre esse evento que está acontecendo. Então, eu posso ter uma entrevista como um fragmento dentro de um outro texto jornalístico, seja a notícia ou a reportagem, por exemplo, ou eu posso ter uma entrevista totalmente voltada para esse momento de alguém perguntar para uma outra pessoa. Então, quando isso acontece, é justamente quando nós temos pelo menos duas pessoas vivendo esse momento chamado entrevista. Alguém que faz as perguntas, que é o entrevistador, e quem as responde, a pessoa entrevistada. Devo lembrar que as entrevistas elas podem ser escritas ou orais. E é muito importante saber que quando a entrevista é escrita, as falas do entrevistado elas precisam ser reproduzidas na íntegra. E aí nós costumamos usar aspas para demarcar o início e o término dessas falas. Bem, nosso encontro já está chegando ao fim. Nós vimos aqui 3 gêneros jornalísticos: a notícia, a reportagem e a entrevista. Agora, corre lá no portal Conexão Escola, acesse essa postagem, lá tem uma atividade sobre esse tema, e eu encontro você na nossa próxima aula aqui de língua portuguesa. Foi muito bom estar com vocês, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.